E aí, vamos lá, vamos ver se o pessoal tá interessado aqui. Cenas do próximo capítulo, novela. Não, mas esse é um ponto interessante, assim. Inclusive, também tem um podcast que a gente fala sobre isso, que é muito legal. Eu e a Clarice, a gente fala sobre como lidar com as pessoas que pensam diferente da nossa forma de maternar, né? É um título mais ou menos assim, acho que é o 6º episódio, se eu não me engano. Busque Entenda a Materna no Spotify, no, também no iTunes, a gente tá, e também tá no SoundCloud, tá? Mas quem não encontrar, bom, enfim, depois eu posso passar para vocês. Mas a questão é que a gente sempre tem o resumo da ópera seria se concentrar na sua jornada. E também ter muita confiança de que basta um pai consciente em casa, aplicando esse tipo de educação, para que o filho sinta o efeito positivo. Entendeu? Isso já é muita coisa. Isso já é uma transformação revolucionária para essa criança. Essa criança já vai ser muito beneficiada. Ela vai saber se colocar, vai saber respeitar os demais, vai saber demandar. Às vezes eu vejo a Nara tendo umas coisas assim de se colocar assim para falar para o pai: não, mas isso daí eu não aceito. E eu falo: claro, porque ela tá aprendendo a colocar o limite, coisa que eu não sabia fazer, sabe? Então, tipo, quando você for fazendo isso e ensinando o seu filho a lidar com as próprias emoções, confia, isso vai ter um efeito maravilhoso para ele. Mesmo que o pai de repente não esteja tão alinhado, ele vai conseguir se fortalecer e se colocar no mundo dessa forma, assim, sabe? Vocês vão perceber isso. Eu já percebo isso. E não tem uma diferença muito grande aqui em casa, tá? Também vou confessar, vou falar abertamente para vocês, a gente está bastante alinhado, mas às vezes, claro, tem coisas que eu acho que não deveria ser assim, que eu gostaria que ele fizesse de outra forma, mas e muitas coisas que eu percebo que vão mudando, não porque eu digo que deveria ser, não fico ensinando, assim, sabe? Eu acho chato esse lugar de ficar. é, Porque eu fico tentando me colocar no lugar dele. Ele também tem as limitações, ele também tem as feridas dele. A gente tem que pensar que muitas vezes essa diferença costuma ser a mulher opta por esse tipo de educação e o homem está mais preso com a versão antiga. E a gente tem que pensar que eles também têm uma criança interior ferida. Isso é tema para outra live, eu estou me desviando um pouco. Mas ele tem uma criança interior que foi muito mais reprimida emocionalmente. Muito, sabe? Ele teve muito menos espaço para expressar as emoções dele. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer uma live sobre esse tema em outro momento, né? Mas então tem que ter um olhar muito empático também, de conseguir acolher isso nos pais, né? De entender que para eles é talvez mais desafiador ainda lidar com isso e saber acolher a criança e dar espaço para que a criança, sei lá, expresse a frustração dela e chore, por exemplo, né? Muitos pais têm dificuldade de lidar com o choro da criança porque acham que a criança tem que ser forte, tem que se preparar para o mundo que é cruel e que tem que ser assim, assim, porque ele ouviu muito mais disso, né? O homem não pode chorar, então ele teve muito menos espaço para se expressar. E quando você tem pouco espaço para se expressar, você começa a se desconectar das próprias necessidades. E aí você tem dificuldade de olhar para a necessidade do outro, né? Então é meio que por aí. Vou deixar salva, Samantha, pode deixar. Então deixa eu só agora finalizar. Não sei quem estava aqui desde o começo até falou, uau, você que aguentou mais de uma hora de live, né? Mas finalizar as percepções que eu tive desse exercício e qual que é a conclusão. E só para retomar para quem chegou mais tarde, a proposta do encontro hoje era falar sobre como a gente pode fazer para lidar com as situações desafiadoras com nossos filhos. E aí eu usei, para poder falar sobre isso, eu estava usando uma ferramenta que eu aprendi no curso da formação de criação consciente do Instituto Te Apoio, que é a formação que te oferece o duplo certificado como educador e como consultor parental. E aí eu trouxe para que vocês pudessem conhecer um pouco da proposta do curso, ou seja, essa é uma das ferramentas que a gente aprende no curso, que eu acho que tem uma potência enorme para poder ajudar esses pais que querem ter esse olhar mais acolhedor, essa educação não violenta, mas que estão se sentindo perdidos e impotentes porque tem realmente algumas situações que a gente não consegue conter, não sabe como lidar, né? E muitas vezes, se ele não saber como lidar com a criança, tem a ver com não saber identificar o que está acontecendo dentro do nosso mundo interno, o que está fazendo, qual que é o filme que está passando na minha cabeça que está fazendo eu interpretar a situação de um jeito um pouco mais desconectado, porque eu estou, afinal, julgando a criança, eu estou projetando na criança uma história que é minha, a minha vivência, a minha dor, a minha criança interior que está birrenta, ou que está se sentindo triste, invisível, enfim. Tem muito da nossa história
da nossa vivência, da nossa experiência anterior, que acaba surgindo e bloqueando essa conexão com a criança. Então, essa ferramenta ela vai te ajudar a trazer consciência para isso, né? Para você entender o que está acontecendo no teu mundo interno, no mundo do adulto, para depois repensar e depois fazer um exercício de empatia com a criança para poder entender o que ela está sentindo e ver o que você pode fazer para mudar a sua forma de lidar com a situação, para ver se você consegue reconectar com a criança e sugerir soluções ou alterações do que for necessário, se ainda for necessário, se você ainda acha que tem que mudar o comportamento da criança, né? Mas é, oferecer essas soluções de uma forma mais empática e acolhedora, tá? Não tão desde esse lugar da reação automática de quem está com uma ferida sendo cutucada ou com alguma crença sendo despertada, né? Então, mais ou menos foi isso que eu fiz na primeira parte da live. Acabou ficando longo, eu imaginei que ia ficar longo, porque eu adoro falar sobre isso e eu estava querendo entregar realmente para vocês de uma forma muito profunda. A Dani está falando que ela sente tudo isso. É normal, Dani, não se sinta mal por sentir isso. É legal que você sinta essa vontade de, putz, meu, isso acontece comigo, eu preciso mudar. Pensa sempre como uma oportunidade, porque, gente, bate na nossa porta essas crises e elas são maravilhosas para promover esse mergulho interno e essa mudança. Então, tipo, pensar que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo meio fudido, se for falar português, claro, né? Então, tipo, meu, quem aprende uma coisa pode ensinar para o outro. Assim, falei, meu, eu aprendi uma coisa que funcionou aqui. Falei isso na primeira live, no primeiro momento da live, né? Você quer tentar ir na sua casa, de repente funciona para você. E o educador parental ele tem esse papel, né, de inspirar as pessoas com essas experiências, com essas possibilidades de mudança. Então, faça um exercício de ser muito bondoso com você. Tipo, olha que legal. É, ou seja, tudo bem sentir culpa também, porque é normal, né? Não vou querer ficar aqui corrigindo a sua culpa caso o conteúdo da live de repente faz você entrar em contato com essa culpa. Vamos trabalhar essa culpa. Mas tente fazer uma leitura de uau, que bom que eu descobri isso. Quer dizer que é isso que está me movimentando e fazendo eu, de repente, reagir de uma forma agressiva com a minha criança, com meu filho? É porque a minha criança interior tá brava e tá triste, ou tá se sentindo invisível, esquecida. Ou seja, a parte da conclusão seria isso. Tipo, o que eu percebi, né, sobre toda essa situação? Eu percebi que eu estava muito mais mobilizada pelas minhas dores e pelas projeções das minhas histórias, os meus julgamentos, né, os meus fantasmas, as minhas crenças limitantes. Estava respondendo mais a isso do que a situação em si, né? Quando eu entendi que a Nara estava sendo muito mais pura e muito mais natural do que eu estava pensando, da forma como eu estava interpretando a situação, quando eu percebi que ela estava sendo ela mesma, que ela estava mostrando algo da essência dela, aquilo deu uma baixada, assim, sabe, na minha atenção. Falei, gente, ela não tá, tipo, sendo impertinente. Ela tá sendo ela mesma, né? Eu que tô sendo impertinente, no fundo, né? Então, quando eu percebi que ela estava muito conectada com o momento presente dela quanto eu estava desrespeitando ela, eu percebi que eu que estava sendo violenta na situação, né? Então, qual que era o meu desafio a partir de então? O que eu posso fazer para acolher as minhas necessidades e as necessidades, né? Como é que dela, né? Como é que eu encontro um equilíbrio para que ninguém passe mal? Porque a ideia também não é, eu descubro que ela tem essa necessidade, aí eu vou começar a ignorar a minha porque a dela é mais nobre, né? A dela é mais legítima. Não, eu também tenho, de repente, uma limitação, né? Então tem dias que eu vou falar para ela, ó, hoje a gente não vai poder fazer tanto tempo de decoração de prato, porque hoje é impossível, né? Alguém tá falando, super elucidativo, obrigada por nos fazer refletir. Que bom, Samantha, que você tá curtindo. E aí, então, será que a gente pode fazer combinados para poder ver caso a caso? Mas também não vou ignorar e achar que eu tenho que corrigir ela e ela tem que ser outra pessoa. Então, eu vou promover, sim, espaços onde ela possa extravasar essa necessidade que ela tem de decorar os pratinhos. E que muitas vezes isso na refeição, sim, porque ela tá chamando, ela que tá dizendo, olha, eu sou alguém aqui da casa, entendeu? Eu também moro aqui, eu também existo, e eu também tenho o meu jeito de sentar e comer à mesa e tal, e decorar prata faz parte do meu jeito de ser. E olha só, é um ser lindo que chega, né, que eu convidei para ser minha filha, que chegou aqui e que tem esse jeitinho de ser. Quem sou eu para ficar tolindo, né? Pelo fato de estar respondendo às minhas crenças. Então, quando eu entendi que eu estava preocupada e afetada emocionalmente pela crise, que ela podia estar preocupada e afetada pela crise que eu estava vivendo com meu marido, falei, puxa, será que não vale a pena eu conversar com ela sobre isso para ela entender melhor?
né? E será que se de repente tem algum dado que eu não posso passar para ela agora, porque eu não sei direito o que está acontecendo, eu não quero deixar ela insegura? Será que pelo menos durante a noite eu posso conversar com ela durante o sono, para que ela se tranquilize, para que eu diga para ela, deixe claro para ela que eu estou cuidando dessa situação, que ela não precisa ficar à mercê disso, nem querendo resolver a situação entre eu e ele, que é normal os adultos brigarem, sei lá, coisas assim, sabe? Quando eu percebia que eu estava muito impaciente, irritada, né? Falei, olha, detectei que eu estou impaciente, irritada. Aí eu faço um olhar de, tipo, tentar entender o que eu estou fazendo comigo mesmo agora, como é que está o meu momento. Eu estou tendo tempo de descanso, né? Será que eu estou tendo tempo para mim? Eu estou, de repente, precisando de mais tempo de autocuidado, mais espaço para respirar outras coisas que não a maternidade, o trabalho, as tarefas do dia a dia, porque às vezes a vida fica meio mecânica e a gente começa a se ver num lugar onde a gente não tem nenhum espaço de lazer, de prazer, porque parece que não tem tempo para isso, né? Outra crença limitante. Não dá tempo, não dá tempo. Então, tipo, veio também uma chamada do tipo, nossa, preciso cuidar mais de mim, porque se eu tô tão irritada com detalhes assim, é porque eu não tô legal, né? Tá faltando um pouco de carinho para mim mesma, comigo mesma. E aí eu penso, se eu tô com vergonha, eu tô com medo de ser julgada, aí de novo, aquilo que vocês falaram, né? Eu tenho que trabalhar minha necessidade de aprovação externa. Por que eu ainda busco a aprovação do outro externamente? Isso também tá falando de uma ferida minha, de uma ideia de que provavelmente a minha criança ferida teve que se adequar à necessidade do adulto, a olhar mais para o adulto, com medo de ser rejeitada. Então eu ainda estou esperando aquela aprovação, né? Tipo, do outro me validar e dizer que aquilo que eu estou fazendo está bem, está certo. Sendo que, na verdade, essa confiança, essa aprovação tem que ser interna. Então eu ficava me perguntando até que ponto eu estou conseguindo validar digamos, valorizar as coisas boas que eu tô fazendo, né? Tipo, às vezes a gente fica muito focado na falta, né? Ai, ainda não tá bom isso que eu fiz. Puxa, falei com a minha filha, gritei com ela hoje. E aí fica se martirizando, se chicoteando, se criticando, se julgando e não consegue olhar para tudo de maravilhoso que você tá fazendo também. E aí um convite que eu faço para vocês, essa observação é super preciosa, né? Tipo, eu tenho certeza que você faz coisas lindas. E aí, esse conseguir valorizar isso é um exercício que muitas vezes a gente ignora e não coloca aquilo como se fosse relevante. E fica só olhando para aquilo que não está dando certo. E aí, a, olha, preciso aprender a valorizar o que eu estou fazendo de bom, ao invés de ficar cutucando e me chicoteando pelas coisas que estão errado. Entendeu? Então, isso é muito legal. Tô muito crítica comigo, né? Tipo, o que eu posso fazer para recuperar essa confiança, né? Tô precisando ficar mais confiante das minhas escolhas? Será que eu preciso ler mais a respeito disso para poder ficar mais confiante, para saber como abordar essa questão? Sei lá, entendeu? Mas, ou o que eu posso fazer para aliviar a minha ansiedade? Por que eu tô tão ansiosa e querendo terminar rápido, né? O que eu posso fazer para ficar mais presente? Que no fundo a minha filha está me convidando a estar conectada com o momento presente. Ela está sendo minha maestra, né? Nesse momento. Ela está sendo minha professora. Mãe, vamos conectar com o presente? Para de ficar viajando com trabalho, com coisas que você tem que fazer, ou com coisas que ficaram dando errado lá para trás, né? Tipo, a gente está sempre sambando entre o presente e o futuro, entre o futuro e o passado, e a gente não sabe conectar. Então, tipo, preciso meditar mais, né? Tipo, de lá para cá eu consegui. Acho que eu já estava com as práticas esse ano eu consegui adquirir uma prática de meditação diária que é maravilhosa. Recomendo para quem quiser, assim, que quiser provar. Acho super legal de fazer. Ajuda muito a melhorar a nossa disponibilidade, né? Tipo, energética e elevar a vibração energética, tudo. A gente fica muito mais bem, né? Fica muito melhor, então. E aí, sei lá, né? Será que eu preciso fazer alguma terapia para poder melhorar esses sentimentos que estão meio bagunçados em mim? E aí eu gosto de fazer umas coisas mais alternativas, né? Vamos fazer uma constelação familiar, fazer um teta healing, tomar flores de bar, florais, né? Aqui, aí. Ou de repente participar de algum programa com outras mães, né? Algum curso online que possa me estimular, ter uma rede de apoio, mesmo que virtual, porque eu moro na Espanha, né? Então, para mim, tipo, às vezes eu gosto muito de trocar com um brasileiro e eu sinto essa falta de ter esse contato, então às vezes eu me apoio com grupos virtuais e super me sinto mais empoderada em grupos de pessoas que estão mais ou menos na mesma onda, né? E. É, peraí. E aí, só vou finalizar, depois eu vejo se tem alguma pergunta aí, que tem algumas perguntas que estão aparecendo.
E também como que eu posso lidar com a minha sensação de culpa, né? Tudo isso eu percebo que assim, tem vários sentimentos que estão despertando, que são naturais de serem sentidos, e que aí não é simplesmente eu falar, ah, quer dizer que então eu sinto culpa. Não, puxa, significa que eu preciso trabalhar a minha culpa, né? O que eu posso fazer para lidar com essa culpa? Por exemplo, um Theta Healing me ajuda muito a eliminar essa sensação de culpa, né? De conseguir olhar para as coisas que eu estou fazendo, de ter mais confiança e tal. Então, a ideia é, eu assumo a minha responsabilidade de fazer a minha lição de casa, eu chamo de lição de casa. Opa, minha lição de casa tá grande, aqui tem várias crenças para trabalhar, tem vários sentimentos aqui que eu tenho que tentar elevar, a frequência vibracional, e aí vou cuidar disso, porque senão eu vou transferir para a criança a responsabilidade de cuidar disso. Eu vou exigir que ela cuide de mim, eu vou ficar me sentindo ressentida porque ela não está prestando atenção em mim. E aí tem um ponto muito legal também, que inclusive, acho que depois desse exercício só que eu fui descobrir que eu tinha coisas da codependência também. E uma das questões da codependência, quando você descobre que tem codependência, que você é codependente, é que a gente tem essa tendência a cuidar do outro, porque a gente ficou com essa ideia de que a gente, de certa forma, a gente cresceu nesse lar disfuncional, onde tinha alguém ou mais de uma pessoa que tinha uma necessidade muito grande, assim, de repente alguém com um distúrbio, com drogas, com álcool, ou com depressão, ou uma deficiência, ou mesmo pode ser simplesmente um astral pesado na casa, e a criança cresce com a sensação de que ela não pode dar trabalho, né? Que o outro, o adulto, precisa mais de atenção do que ela. Então, tipo, ela começa a sentir que ela não é merecedora desse carinho, dessa atenção. E ela começa a ficar muito, ocupar o papel de quem cuida do adulto, né? E pode se transformar, porque, claro, ela não vai resolver a questão desse adulto. Esse adulto tá, tipo, de repente, numa situação muito, né, que não tem muito jeito, não tem muita perspectiva de mudança, muito dificilmente ela vai conseguir salvar esse adulto. Ela pode transferir isso para a vida adulta, ela pode se transformar numa pessoa que fica muito pendente do outro. E cuidar pode ser uma espécie de um vício, né? Tipo, uma coisa meio que eu me vejo muito cuidando, cuidando, cuidando. Não necessariamente você precisa ser codependente para isso, mas acho que a gente tem muito esse movimento às vezes de ficar muito à mercê, de cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro. Isso significa apagar, né? Tipo, se conformar a não pedir ajuda, a não ser cuidado, a não se sentir no lugar de merecedor desse cuidado. E de não saber se cuidar também. Não é só pedir pro outro, né? Mas assim, não se dá o luxo. Tipo, eu não sou importante. Tipo, eu posso com tudo. Tô acostumada, né? Ah, não, o que eu quero não é tão importante assim. Então, esse recuperar a capacidade de se dar atenção, se dar cuidado e tal, é também um processo de cura, assim, um exercício que você pode fazer de crescimento pessoal, assim, que é muito bonito quando você começa a adentrar isso e você dá esse espaço. Fala, nossa, hoje eu me dei ao luxo de dizer não para aquela pessoa, porque eu não tenho que salvar essa pessoa, não tenho que resolver a vida dela. Ou, tipo, hoje eu me dei ao luxo de me permitir pedir ajuda para alguém, de ligar para alguém para chorar, sabe? Tipo, algo que eu achava inimaginável, porque eu achava que eu não posso demonstrar isso, entendeu? Então, isso é bem legal também. Ou seja, o balanço que eu faço é, quando a gente aplica essas coisas, a gente está voltando a assumir o nosso papel também de adultos nessa relação, né? Tipo, eu ocupo o meu lugar de cuidador, não transfiro isso para minha filha, eu assumo a responsabilidade dos meus sentimentos, das minhas crenças e descubro que eu tenho que trabalhar isso, porque isso vai refletir na forma como eu estou reagindo com ela. Eu já vou conseguir ser muito mais acolhedora. E aí, de certa forma, o que aconteceu depois disso, né? Eu comecei a me abrir, né? Eu sentava nas refeições e aos poucos, muitas vezes eu conseguia falar, nossa, que coisa linda. Eu conseguia conectar com a minha filha e ver a beleza da essência dela se expressando, e já não sentia aquela dor, né? Já sentia, tipo... E, pelo contrário, sentia uma gratidão enorme de ter feito o trabalho, né? Da tomada da consciência com o decálogo da consciência, de ter conseguido me limpar dessas projeções, de ter reconhecido que era um filminho que estava fazendo eu reagir daquela forma e me sentir mal com a situação, e de conectar com o amor incondicional. Tipo, eu amar quem ela é, mesmo que ela faça algo que no meu script não estava programado, entendeu? Então é meio que por aí, assim. Acho que a ideia do exercício é um pouco essa. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido, de repente, fazer um paralelo com alguma situação que vocês estão vivendo, né? Ai, primeira participação, tô me sentindo super acolhida, ouvir de você.
Essas coisas me ajudou e serve de lembrete como posso fazer para melhorar. Obrigada. Ah, que bom, Dani, eu fico feliz. Eu fico muito estimulada com esse tipo de comentário, né? Muito elucidativos do que eu já tinha lido. Tô grávida na minha segunda-feira, segunda-feira não, segunda filha, e tendo uma visão, com certeza eu vou fazer diferente. Mas eu tento sempre me policiar com a mais velha. Faz parte, Ariane. A gente e alguém perguntou pra mim se dava tempo, não sei se foi por privado, agora eu fiquei na dúvida, acho que foi, porque acho que o filho tem 13 anos. Isso também é um ponto muito legal. Dá tempo, gente, sempre vai dar tempo. A criança sempre vai agradecer quando você, mesmo que seus filhos já sejam adultos, sabe? Se você fizer esse caminho, ele conecta muito mais, ele te vincula com a criança, ele promove laços que a gente às vezes quando a gente está na outra onda, né, punitiva, do controle, sem querer a gente vai se distanciando do outro. E a gente vai carregando essa forma de se relacionar e reproduzindo isso na vida adulta com outras relações. E quando a gente vê, a gente não está com um contato tão íntimo, nem consigo mesmo e nem com o outro. Até me arrepio, assim, sabe? Então, assim, quem sentiu interesse, assim, aqui eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o pai que está angustiado e que pode estar se inspirando nessa live para poder tentar usar isso com as crianças, com os próprios filhos, ou o educador, né? Ou outro cuidador, não sei, que tem alguma situação com alguma criança, um sobrinho, alguém da escola, não sei, né? Mas isso é aplicável com qualquer comportamento, isso é aplicável com qualquer adulto que esteja vivendo essa situação com alguém que seja desafiadora, né? E para quem está interessado no curso e pensando, será que esse curso tem a ver? Como tem 3 opções de formação na Te Apoio, a pessoa pode estar querendo saber qual que tem mais a ver comigo e tal. E talvez esse momento da live seja ilustrativo para vocês saberem qual que é a proposta do curso, né? Tipo, mais ou menos o que você vai aprender lá dentro e que ferramenta você vai ter, por exemplo, para poder apoiar os pais, né? Que querem optar por uma criação mais consciente e não violenta, né, para poder ter uma abordagem assim, mais acolhedora com os próprios filhos e tal. Ou também educadores, você pode estar atendendo educadores, tá? Isso é o papel que o consultor vai fazer. Deixa eu ver assim, se tem alguma dúvida aqui. Alguém perguntando, se na escola a criança não for respeitada. A gente vai ter que... um exercício que a gente faz, que tem a ver com isso, né, é entender que a criança vai viver frustrações, né? A gente não tem como evitar. Então, nem tudo vai ser controlável nesse sentido, né? Tipo, em casa, aquilo que eu falei, assim, em casa, às vezes, você é a única pessoa que tá nessa vibe. E, de repente, o teu parceiro não tá nessa onda. E aí você já não tem como lidar, né? O que você pode fazer é acompanhar a frustração do seu filho. Mostrar, puxa, você queria que tivesse sido diferente. E não tá sendo dessa forma, né? A coisa do validar. A Ivone Laborda, ela fala muito assim que a ferida ela é gerada muito mais pela sensação da criança estar vivendo aquilo sozinha e não tanto pela situação ruim em si, entendeu? Então, tipo, se ela passa por um bullying, se ela passa por um abuso, por alguma questão, e além de tudo, não tem um adulto que olhe para ela e valide aquilo, e que acompanhe, que ofereça presença, que diga, tipo, eu sei a dor que você está sentindo, aí é muito pior. Entendeu? Agora, se ela tem o adulto que vai lá e fala, eu entendo o que você está passando, que faz frente, que toma alguma atitude, aí é diferente, ela se sente apoiada. Entendeu? Então tem um pouco essa coisa de você confiar que o que você oferece de presença, apoio, compreensão, e dependendo de como for a escola, às vezes até repensar se é a escola onde a criança tem que estar, né? Porque às vezes a escola tem um formato que é incompatível com essa forma de criar, e você pode reconsiderar se você tiver a opção de mudar para outro espaço. Mas caso não seja essa opção, confiar e tentar transmitir para a criança isso. Eu sei o que você está passando. Se for necessário, eu vou tentar tomar alguma atitude. Aí vai depender, não tem como generalizar muito, né? Mas meio que confiar que a presença em si, a validação em si, já tem muita força. Tá travando? Não sei se tá travando para todo mundo. Peraí. E muito obrigada pela resposta. Fazendo isso com você agora, eu já comecei a perceber muita informação. Ai, tá vendo? A Samira já estava falando que percebeu várias coisas só de fazer o exercício aqui comigo.
E tudo que eu precisava ouvir de verdade, ontem tive uma crise de estresse, pois os comportamentos desafiadores estão gigantes. Ah, tá, também é a Samira. Então, alguém está perguntando qual que é o exercício. O exercício que eu apliquei aqui agora se chama Decálogo da Consciência. Foi um exercício que eu aprendi dentro do curso da formação da certificação em criação consciente do Instituto Te Apoio. E aí vou deixar também de novo o aviso que o Instituto Te Apoio tem 3 formações, tá? Uma é em certificação de coaching de mães e maternagem de mães, certificação em coaching materno e maternagem de mães, né, que é a metodologia que a Viviane Ribeiro criou dentro do coaching materno. A outra seria a certificação em criação consciente, que é essa que eu estou falando a respeito hoje, que é uma certificação que te dá dupla certificação. Você sai como consultor em criação consciente e como educador parental em criação consciente. E tem um curso novo, uma formação nova, que na quinta-feira eu e a Viviane vamos fazer uma live para poder falar dele, ela explicar um pouco como que é a ideia, mas ele se chama Certificação em Comunicação Consciente. Então ele vai abordar um pouco à luz da comunicação não violenta e outras questões que falam sobre formas melhores de você, né, resolver a questão dos diálogos, né, que a gente tem muita dificuldade, resquício da nossa educação também, de se colocar, enfim. E aí qual que é a ideia? Na sexta-feira vai ter um mega de um desconto, vai ter um Black Friday, então vocês conseguem se inscrever nesses cursos com descontos entre R$ 400 e R$ 1.800, dependendo se você decidir fazer 1, 2 ou 3, tá? São descontos progressivos. Quanto mais cursos você se inscrever, mais desconto você vai ter. E são preços que vão estar valendo só no dia 29 de novembro, sexta-feira, vai ser o Black Friday. Depois disso, ele vai voltar para o preço original desse ano. E depois disso, em janeiro, vai ter reajuste. Então, são turmas que começam no começo de fevereiro, dia 4 de fevereiro ou 5, acho que é 4. E se você vai poder se inscrever depois do dia 29 de novembro, porém, com o valor de 29 de novembro não vai ter nunca mais. Porque não só ele vai voltar ao valor original de 2019, como depois em 2020 vai ter reajuste. Então, quem se inscrever em janeiro vai estar pagando mais ainda do que pagou esse ano. Entendeu? Então, quem tiver interesse, eu estou fazendo várias lives, tem vários posts falando sobre as formações. As últimas 3 lives que eu fiz foram sobre os cursos. Eu fiz 2 lives com a Vivi para falar sobre o curso de coaching materno e para falar sobre o curso de educação, esse de criação consciente. E fiz uma live com 2 alunas do coaching materno também, que foi bem legal, com a Maia Eigenmann e com a Fernanda Salles, que tem perfis aqui no Instagram, que fizeram um projeto juntas, se conheceram dentro da turma, tá bem legal essa live. Estão todas no meu IGTV, é só vocês entrarem lá. Então, quem tiver curiosidade, e é meio que a ideia que eu falo, assim, eu falei em todas elas, né? Eu acabei aprendendo muita coisa com a maternidade e fiquei com essa vontade de repassar. Aí decidi criar a página, não imaginava que ia ter uma repercussão em 2 anos e meio tão grande, que ia crescer tanto e tal. Mas hoje eu percebo que foi muito legal eu ter me arriscado, eu ter me atrevido. E, inclusive, quem tiver ainda querendo, ai, será que tem sentido? Muita gente está me escrevendo em inbox, eu acabo jogando no meu WhatsApp pra gente trocar áudio, pra quando conseguir conversar, pra pensar, né? Porque a ideia é assim, se você sente que isso pode ser um caminho, de repente essa é uma opção. Quando eu comecei, não tinha esses cursos. Eles não existiam. Eu acabei me inscrevendo depois e eles me ajudaram muito. Falei, nossa, ia ser muito legal ter tido esse preparo antes, porque acho que teria sido, digamos que, mais confortável, assim, né? Acaba que a pessoa traz uma estrutura, uma metodologia, uma sequência, uma série de ferramentas. Você se sente mais confiante, né, para poder aplicar. E aí você pode atuar de várias maneiras. Você pode atuar como consultor, dependendo de se for o coach materno, como coach de mães, né? E aí o coach de mães ele vai estar voltado para a questão do coaching mais relacionado à dor materna, então atendendo justamente a mães. Quem quiser saber os detalhes, a descrição dos cursos, pode se inscrever nesse link que está na minha biografia, no meu perfil, para poder acessar o botãozinho lá do meu Linktree, que fala de formações em parentalidade. Aí vocês entram na lista VIP do Instituto Te Apoio. Algumas pessoas me falaram que não receberam depois o e-mail. Se tiver algum problema, eu me inscrevi, não recebi nada. Ou eu me inscrevi, mas não recebi os valores, só recebi a descrição dos cursos. Deu algum problema. Então, se aconteceu isso, de você se inscrever e não receber nenhuma informação, teve algum problema. Então, me chama por inbox, por direct, que eu ajudo vocês, eu descubro o que está acontecendo, checo o spam de vocês, para não perder informação, tá?
porque às vezes a pessoa tá achando que só vai chegar a informação dia 29. Não, já deveria estar recebendo e-mail com os detalhes das formações, porque a ideia é que vocês possam estudar cada uma delas para entender qual tem mais a ver comigo. Eu quero fazer uma só, quero fazer duas, né? Tipo, qual que é o meu momento? Ai, que dúvida eu tenho sobre isso? Tipo, porque aí vocês chegam dia 29, já sabendo, né, o que vocês querem e aproveitando as 24 horas, porque vai ser só 24 horas de promoção, tá bom? Então, acho que por aí. Eu usei esse exercício. Ah, eu acho que eu não sei se eu falei direito. Instituto Te Apoio, isso. Tem Instagram, @Instituto Te Apoio. Mas, mas se você chegou por aqui, se inscreve pelo meu perfil. Porque aí você já tem lá o linkzinho e aí eles ficam sabendo que foi através de mim, tá bom? E aí você me ajuda a expandir o meu trabalho. Porque esse é meu trabalho. Eu faço as parcerias também com as pessoas que eu ajudo a divulgar os cursos, tá? Então, todo mundo que se inscrever, que descobriu o Instituto Te Apoio através da Maíra. E aí, se vocês puderem se inscrever através do meu link, eles já ficam sabendo que foi através de mim. Aí vocês estão me ajudando também. Eu te ajudo, você me ajuda, entendeu? Educação consciente é em separado? Como assim? Não entendi. Paulo, se você puder explicar melhor a sua pergunta. Que demais todos os cursos. A Ana tá falando sim, sim. A Ana já recebeu aqui que eu já troquei para ela. E aqui. E esse exercício do decálogo da consciência era para isso, era para pegar uma situação desafiadora com a Nara, né, e aplicar para poder ver como que eu podia ter uma leitura mais ampla do contexto todo e lidar melhor com a situação, sugerindo para ela. Acho que eu falei, né? Eu expliquei de novo para quem perguntou. Se não, Paulo, a live vai estar 24 horas no ar, já são duas, né? Já 1h30 já que eu tô falando, eu adoro falar. Tem esse problema. Aí, ó, a Ana tá falando que recebeu tudo certinho, quero fazer todos, estou me organizando. Opa! Então, quem faz todos os cursos ganha R$ 1.800 de desconto, considerando que é praticamente o valor de um curso inteiro, tá? Do valor de hoje, porque do valor do ano que vem vai valer muito mais. Então, tipo, aproveitem mesmo o 29 de novembro. A gente tá há umas 3 semanas quase fazendo a tá. A Camila tá perguntando, a Carmília tá perguntando aqui qual a diferença. Mas a gente está umas 3 semanas fazendo a divulgação para que vocês tenham tempo de realmente avaliar qual é o curso mais adequado para vocês, tá? Então aproveitem esse monte de informação. Os dois vão ter ferramentas, Carmília. Só que aí vão ser abordagens diferentes, assim. Digamos que o coaching materno, inclusive tem a live que fala sobre o coaching materno, acho que eu não vou me estender aqui para falar muito, mas ele vai trabalhar a dor materna. E aí é diferente assim a abordagem, porque no coaching você não fica trazendo solução para a mãe, é meio que um espaço de escuta e digamos que você vira uma espécie de facilitador, onde você ajuda essa mãe a organizar o mundo interno dela, porque na verdade ela já tem as próprias respostas, ela só precisa se validar, entendeu? Então você vai orientando ela, você vai ajudando ela a se entender melhor e a recuperar um pouco, acho que essa sensação de empoderamento que muitas vezes está desgastada pela, pela realidade materna, né? Então é você trabalhar com as dores maternas. Também vai ter várias ferramentas, vai ter biografia humana, da antroposofia da Laura Gutman, de cabeça assim, vai ter escuta ativa, empática, ela vai apresentando várias coisas. E esse também vai ter algumas ferramentas, roda da vida, árvore da vida, tipo, não sei os nomes de cor também, de cabeça eu não vou conseguir falar, porque eu não tô com eles com a colinha aqui. Mas tem, se você quiser, depois eu te passo, porque na live com a Vivi surgiu essa pergunta em específico, eu até transformei ela num post onde eu jogava a pessoa direto pro ponto do vídeo do YouTube que tinha essa questão respondida. Então eu posso te passar para que você veja a diferença entre o coaching e a criação consciente, né? O trabalho de consultor ou o trabalho de educador parental, né? Muita gente quer saber, mas qual que é a diferença entre o educador parental e o coaching, ou o consultor e o coaching, né? Principalmente entre o consultor e o coaching, a consultoria e o trabalho de coaching, tá? Mas na consultoria, diferentemente disso, né? Só para completar, aí sim você vai conseguir apontar algumas soluções. Você meio que junto com o adulto, vocês dois juntos vão tentar chegar em algumas soluções, né? Então, tipo, é mais de conselho do que o outro, entendeu? O outro vai ser uma coisa mais neutra nesse sentido. E nada tem a ver com ser psicólogo, que também é uma dúvida que todo mundo tem.
tá? Tem mais alguma pergunta sobre o curso que vocês queiram fazer, aproveitando? Deixa eu ver. Tô tentando aqui voltar, mas dá um medo, que parece que vai voar. Às vezes eu fecho a live sem querer nessas horas. E... Muito obrigada. Tô voltando aqui pro começo, talvez alguém esteja falando. A Bianca falando que eu sou maravilhosa. Obrigada, Bianca, você também. Foi muito gratificante ficar aqui por mais uma hora, kkk, muito aprendizado. Alguém falando aqui do casal, que essas diferenças sempre sonhei em ser mãe, mas a realidade é totalmente diferente. Meu marido é um paizão, acho que eu estou sempre cessada, que não estou conseguindo dar conta de ser mãe por tempo integral. Ai, Dani, super entendo, a gente fica com muita cobrança. E isso pode estar falando, por exemplo, de um perfeccionismo, que também é uma ferida. Sabe, essa coisa do que eu preciso dar conta de tudo, ou de não saber pedir ajuda. Então, assim, é muito legal quando a gente usa a maternidade ou esses desafios como oportunidades para poder se observar. Por que que para mim é tão difícil estar em paz com a maternidade? O que que é o ponto que me pega, né? Ai, tá doendo muito porque eu fico achando que eu sempre tô fazendo coisa errada, que eu tô falhando muito. Por que que eu pego tão pesado comigo? E aí aquela coisa que eu falei antes, né? Tipo, eu só consigo olhar para o que falta, não consigo olhar para a parte boa, né, das coisas, do porque eu faço de bem, né? Por que que eu sempre fico com a sensação de não ser boa o suficiente, né? Apesar de eu estar dando, tô fazendo, e aí você fica com aquele esgotamento, aquela exigência. Cara, a gente tem que tirar um pouco esse peso, sabe? Então, assim, talvez trabalhando esses pontos em você, você consiga fazer as pazes com essa sensação, sabe? Queria muito ser mãe, por que que eu tô me sentindo mal, né? Não tô conseguindo dar conta de ser mãe por tempo integral. E, nossa, não dar conta de ser mãe por tempo integral é totalmente natural, gente. Talvez seja um formato que no mundo ideal seria muito legal para criança. Aí, de novo, a gente às vezes está tão. é, Às vezes a gente tem que tomar um cuidado também de não transformar o que é ideal numa cartilha, numa exigência de que eu preciso fazer aquilo, senão eu sou um lixo de mãe, né? E aí é reconhecer os próprios limites. E, de novo, né? Saber colocar esse lugar. Eu falo assim, tá, eu posso ser até aqui, né? Mas eu tenho o direito de ter o meu tempo, de ter um momento para mim que não seja de ser maternada. De repente, eu posso ter, sei lá, querido ficar com a criança um ano em casa e eu não dei conta. Para mim foi muito, assim, sabe? Eu não tinha mais o que fazer. Vou reavaliar. É legítimo também olhar para as próprias necessidades, sabe? E não se sentir errada por querer seu espaço, seu tempo, querer cuidar de si. Eu nem sei se você continua aqui, a pessoa que perguntou. Ai, Deus, não tô conseguindo ir pro final da live para saber se tem mais pergunta. Peraí. Tô tentando voltar aqui pro. Ui, como é que faz? Peraí. Que bonitinho aqui falando. Aqui. Pergunto por que nós homens precisamos ficar atentos a. Peraí, talvez ele tenha. Aqui. Educação consciente é independente dos outros ou é tudo junto? Precisamos ficar atentos a fazer as fases da gravidez, puerpério e demais fases. Eu não sei se eu entendi direito a questão, Paulo. Por que nós homens precisamos ficar atentos? Alguém entendeu? Peraí. Adoro você, seu trabalho, aprendo demais, admiro sua sensibilidade. Obrigada, Carmília. Que bom que você tá aqui. Tá, eu acho que é. Se precisa estar. Você tá perguntando se precisa estar os dois alinhados, é isso? Acho maravilhoso que os pais estejam participando também, com certeza, meu. E acho incrível quando vem homens, porque originalmente eu pensei em falar com mães, porque eu tenho mais facilidade por ser mãe, né? E aí os homens começaram a vir, eu achei maravilhoso. Gente, eu tô sentindo que a gente esgotou, já tá aqui 1h40 e acho que a gente pode fechar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para me chamar por inbox, tá? E aí eu posso auxiliar, inclusive a gente pode ir pelo WhatsApp se alguém quiser orientação em relação ao curso, saber se tem a ver com você ou não, tá bom? E é isso, obrigada pela participação de todas e animo vocês a se inscreverem aí no link da biografia para poder receber mais informação. A Dani tá dando tchauzinho, obrigada, querida. Um beijo a todos. Difícil sair, eu gosto de estar aqui. É muito bom fazer isso, gente. É muito gostoso, tá?
podendo ampliar essa rede, podendo usar espaços como esse para sensibilizar mais pessoas, mais adultos, porque eu realmente acredito que esse papel é revolucionário, eu acredito que ele é de formiguinha, mas que mesmo sendo uma criança por vez, gente, a gente precisa trocar a realidade, mudar a realidade de uma criança por vez. Eu recebo muita mensagem de pais que falam, ai, depois que eu comecei a ler seus posts, eu comecei a agir com meu filho de outra maneira e as coisas mudaram, ficaram mais leves, meu filho está mais feliz. E vocês não sabem a gratificação que é receber esse tipo de mensagem, porque você fica pensando, nossa, talvez essa pessoa tivesse permanecido nesse lugar, né, sem saída, sem imaginar que tinha uma outra forma dela abordar as questões com a criança. E aí o fato dela ter lido uma coisa, visto uma arte na minha página e de repente aquilo chamou a atenção, provocou uma reflexão e ela falou, cara, eu vou tentar fazer diferente. Começou a aplicar, viu que tinha sentido e conseguiu mais conexão com aquela criança. Eu tô, tipo, tirando uma criança de uma angústia, sem querer, sabe? E aí é isso, tipo, se ela faz isso com essa criança e outros adultos começam a perceber o efeito disso, porque essa mulher decide insistir, ou esse pai decide insistir e vai se fortalecendo, isso vai reverberar, porque outras pessoas vão pegar essa referência e falar, nossa, mas de onde você tirou isso, né? Tipo, como você chegou até aí? E essa pessoa vai ser um multiplicador. Então, tipo, o fato de eu estar interferindo na vida dessa criança tem uma potência de, né? Eu não sei para onde vai aquilo. E aí você pensa que eu tô com quase 300 mil seguidores. Obviamente que não é todo mundo que lê tudo, não é essa a pretensão nem a ideia que eu quero passar. Mas é muita gente. Tá atraindo muita gente. Tem muita gente que fala, ai, mas não tem mercado para isso porque as pessoas não estão. Alguém falou numa das lives, né? Tem gente, as pessoas não estão a fim de mudar, tem muita resistência. É de novo olhar pra falta. É não perceber o quanto de pessoas estão se mobilizando e cada vez mais pessoas se sensibilizam e querem sim fazer esse caminho consciente para poder educar os filhos. Então, não fica olhando para o que está faltando, gente. Olha para as coisas que estão brotando, porque tem um poder maravilhoso. A gente está falando de transmitir mensagem de amor, né? Então, tipo, tem muita potência. Como dá essa gratificante sensação de ajudar. E aí, você pode estar nesse lugar, entendeu? Então não é nada do outro mundo. Eu faço isso, aí eu inspiro uma família a mudar a dinâmica dentro dela, e de repente tem aquela mãe que, porque percebe essa mudança, essa possibilidade de mudança que é palpável, é real, que é maravilhoso viver essa mudança, ela fala, eu quero ajudar outras mães. Né? E por que não me profissionalizar e transformar isso num trabalho? Né? E por que não fazer um curso de educação parental para poder ter as ferramentas para me sentir preparada e realmente não ser uma coisa simplesmente informal. Pode ser também informal, maravilhoso, já é um papel incrível, né? Quando a gente está numa roda e a gente percebe que a gente traz uma coisa que a gente fez com nossos filhos que tem essas abordagens mais respeitosas e outras pessoas que de repente estavam muito fechadas, de repente se sensibilizam. Não vai ser com todo mundo, não vai ser todo dia, mas tem muitas situações que você percebe que você inspirou alguém e aquela pessoa fez uma certa mudança, você deu um empurrãozinho. Então é super legal quando a gente dá espaço para isso, porque às vezes a gente até percebe que pode estar nesse lugar, né, de repente se profissionalizar com isso, mas a gente está meio bloqueado porque fica com medo de, ai, mas começar do zero. Então também, se vocês estiverem com essas preocupações, assim, será que vale a pena? Será que eu tenho perfil? Ai, será que eu vou dar conta? Não sei, tem muitos medos. A Fernanda, por exemplo, falou que antes de optar pelo self-coach, pelo coaching materno, ela ficou super insegura, porque ela já tinha uma profissão de fisioterapeuta, ela não se encontrava, mas ela ficava com medo de jogar tudo para trás, sabe? Ela já não estava mais exercendo, a maternidade fez ela ficar meio com aquela crise de identidade em relação à profissão. E aí a gente ficou trocando áudio, né? Fiquei tentando ajudar ela e falou: olha, tem uma coisa que é legal do coaching materno, que tem um processo de self-coaching que a Vivi vai usar dentro do curso para poder te ajudar e que vai ser voltado para a questão profissional. Então pode ser que te ajude a entender qual que é o momento. Então talvez você não siga pelo coaching materno depois do curso, mas só de você experimentar o processo de self-coaching para investigar a tua questão profissional dentro do curso, o curso já vai ter valido a pena para você. E aí ela se atreveu a se inscrever, e aí no fim ela, sim, eu moro na Espanha, no fim ela acabou validando a vontade que ela tinha de trabalhar com um grupo de mães, como coaching materna, hoje ela já está trabalhando como coaching materna, e ela se formou em junho, julho, sei lá, e já está atendendo, entendeu?
e já tá fez essa parceria com a Maya Eigenman também, do Mãe Labarismo. Essa Fernanda Salles é do a.rodamaterna, @a.rodamaterna, tá? E aí a Fernanda falou, não entendi tudo, me ajudou bastante, gostei muito da live. Que bom, Fernanda, e você tá aqui faz 2 horas. Eu tô aqui azucrinando vocês, né, manhã de vocês. Primeira vez aqui, adorei. Ai, que bom, gente, que bom. Eu moro em Colmenarejo, você dificilmente vai saber onde é. É uma cidadezinha que tá do lado de Gela Escorial, perto de Madrid. Eu morava em Madrid até 2 anos atrás e a gente se mudou pra cá. É uma cidadezinha com 9 mil habitantes. Então, tipo, é muito difícil que as pessoas conheçam, eu nunca tinha ouvido falar. A gente quis mudar pra ficar 1 hora longe. E é isso, não sei. Você também mora por aqui? Você conhece bem a Espanha? Por isso você perguntou? Não é nenhuma cidade grande no momento, né? Eu já morei 7 anos em Madrid e vim pra cá, faz quase 2 anos. Tá bom? Gente que tá entrando ainda, mas a gente tá saindo, tá bom? Obrigada pela participação. Qualquer coisa me escreva no inbox, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Ah, eu vim morar em Madrid em maio. Você tá morando aqui? Legal. Fala comigo. A Dani Guzmão também tá aqui. Que a gente às vezes promove uns encontrinhos e é gostoso, tá bom? E é bom porque, tipo, poucas pessoas falam a nossa língua. Então é maravilhoso quando a gente encontra pessoas que estão na mesma vibe. Tá bom? Beijos.